Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Simão. Tudo bem com vocês? Muito bom. Vamos então à nossa aula de hoje, que versa sobre o cálculo da duração do rolamento. Na verdade, eu vou até fazer um reparo. Tá? Nós vamos calcular mais um fator, tá? Inclusive a gente já mencionou em aulas anteriores, que permite o cálculo da duração do rolamento. Então, todas essas partes que nós estamos vendo isoladamente, elas estão sendo juntadas em alguns exercícios práticos. Tá? Nos exercícios finais desse módulo, nós vamos fazer o processo todo para fazer os projetos, né? Para fazer os projetos, né? Determinar as especificações dos rolamentos, né? Em aplicações aí. Ok? Mas para isso a gente precisa ver parte por parte, porque é um tanto quanto complexo o processo de seleção do rolamento. São muitos fatores, tá? Do bancal de rolamento. Ok? Então, na verdade, a gente vai trabalhar com o fator A23. Tá? Então, vamos ver o diagrama que a gente vai trabalhar agora. Olha só. No eixo horizontal, a gente tem relação Ni1, né? Que era a viscosidade de serviço sobre a viscosidade cinemática, né? Ou viscosidade relativa. Tá? Então, no eixo vertical aqui é que nós temos o fator A23, que a gente vai determinar para futuramente utilizar como um fator, ou seja, um elemento multiplicador para calcularmos a duração em horas do rolamento. Tá? Então não vai sair daqui a duração em horas, tá? Vai sair um fator. Ok, pessoal? Muito bom. Antes da gente entrar nos detalhes, nós precisamos examinar, né, ter em conta o que é esse diagrama aqui. Tá? Nós temos primeiro esse campo 1, que é essa área toda em branco aqui, ó, tá? Que é a zona de transição para a durabilidade permanente, que vale para as condições ideais de serviço. Tá? Então, vocês veem que o fator A23 na região branca aqui é bastante alto, né? Aqui, ó, acima de 5. Okay? Aqui tem algumas interseções com as outras regiões. A gente vai falar isso daqui a pouco. O campo 2, que é esse acinzentado aqui, não sei se dá para vocês verem o 2 romano aqui, tá? É o mais importante do diagrama. Ele define o que é obtido na prática, tá? Com a utilização de lubrificantes adequados e aditivos. Ok? O campo 3, né? Indica que pode ser obtido um prolongamento da vida útil ao melhorar o grau de limpeza, de lubrificação e de vedação. Vocês veem que é essa área em preto aqui. Tá bom? Muito bem. Então, vamos em frente. Vamos a algumas recomendações. Primeiro, no campo 2, tá? Que é aquela área cinzenta, tá? Podem ser utilizados valores A23 no limite superior, desde que apresentem baixo componente de atrito por deslizamento, boa limpeza nos condutos de lubrificação e lubrificante com aditivos adequados. Tá? É claro, pessoal, que esses adjetivos, né, boa limpeza, né, adequados, né, baixo componente, né, de atrito, etc. Então, baixo componente de atrito a gente pode até medir numericamente, tá? Mas boa limpeza, né? O que é boa limpeza? Né? Isso fica ao julgamento da manutenção e, na verdade, assim, o projetista ele vai especificar um rolamento, tá? Que tem que ter um determinado, como todo projeto, ele vai ter que ter uma determinada manutenção. Tá? Até uma estrutura de ponte, ou uma engrenagem, outro elemento qualquer de máquina, tem que ter
uma determinada, ele é projetado para ter uma determinada manutenção. Tá certo? Ok? Quando unir sobre unir 1, né? Ou seja, quando a viscosidade de serviço sobre a viscosidade relativa é menor do que 1, e quando houver risco de contaminação do lubrificante, recomenda-se a utilização do limite inferior da faixa. Tá? Então, qual que é o limite inferior da faixa? Aqui, ó. Tá? Nós estamos falando da região 2. Okay? Aqui no limite superior, nós temos valores maiores, tá? do fator A3. Aqui no limite inferior da faixa, nós temos valores menores. Tá? Então, quando essas incertezas forem maiores, a gente tem que trabalhar no limite inferior. Tá? Ao utilizar a graxa, tá? Também recomenda-se a utilização no limite inferior da faixa. Tá? Então, quanto mais para baixo você tiver, menor o tempo de duração, né, do rolamento. Tá? A zona 2 limita-se à relação Mi sobre Mi1, né, menor do que 4. Tá? Entre as viscosidades, tem que ser menor do que 4. Acima de 4, entra-se na zona 1, tá? Em que se torna imprescindível rigorosa limpeza na aplicação. Então, essa zona 1 aqui, olha, ela requer condições ideais, né? De limpeza, de manutenção, de lubrificação. Tá? À medida que vocês vêm descendo aqui, os cuidados com o rolamento, as situações de serviço, de operação, vão se tornando cada vez mais, vamos dizer assim, grosseiras, né? Tá? Muito bom. Bom, o que mais? Continuando nas recomendações aqui. Para temperaturas de serviço acima de 120 graus Celsius, também a vida útil diminui. Tá? Nesses casos, corrige-se o valor, né, o fator, né, A23, pelo fator de redução FT, que a gente já estudou, e nós vamos aplicar, como eu falei, em exercício prático, né, em projeto prático no final do módulo, tá? Mais para o final do módulo. Tá? Bom, limitação do cálculo da duração. O cálculo da vida útil somente corresponderá na prática à duração do serviço do rolamento se, vejam condicional se, forem observadas as condições seguintes. Tá? Ou seja, tudo isso que a gente está falando, tá, só vai valer, não adianta ter diagramas precisos, ábacos e cálculos e especificações precisas, se as condições sob as quais o rolamento foi especificado não forem seguidas. Né? Isso que ele está querendo dizer aqui. Ó. A lubrificação admitida no cálculo deve permanecer constante durante todo o período de funcionamento, tá? De operação. A rotação e os esforços utilizados nos cálculos, tá? Lembra? A força radial, tá? A força axial, tá certo? Devem corresponder às condições efetivas de serviço, ou seja, tem que ser muito bem estimadas essas forças aí, utilizando cálculos mecânicos, cálculos de estática, de dinâmica, ok? Tá? Então, cuidado com os chutes aí, porque não adianta projetar o rolamento por uma força axial, uma força radial, irreais, tá? Que não correspondem à realidade, tá? E, portanto, os fatores que serão escolhidos não vão servir para nada. O rolamento provavelmente vai travar muito antes do tempo previsto. Né? A temperatura de serviço também tem que ser determinada corretamente. Tá? Então, é importante que o projetista conheça perfeitamente em que condições o rolamento vai trabalhar, o equipamento vai trabalhar. Onde que ele vai trabalhar, qual a temperatura de projeto, quais são as forças atuantes. Tá? Então, é um pouco diferente dos cálculos que a gente faz, né, de eixos e de outros componentes, tá?
embora haja muitos fatores aí em comum, tá? Porque nós especificamos os rolamentos a partir justamente desses ábacos, né? Tá? O que são esses ábacos? São esses gráficos que seriam equivalentes são esses diagramas que seriam equivalentes a gráficos tridimensionais, tá? Com 3 variáveis, ok? Tá? Tem o eixo horizontal, o eixo vertical e aquelas linhas inclinadas, né? Ou regiões, como o nosso gráfico que a gente está apresentando aqui, o gráfico A23. Outro item aqui, ó. A contaminação no lubrificante deve ser reduzida no período de funcionamento. Tá? A vida útil limitada pela interrupção de lubrificação ou desgaste não deve ser inferior ao tempo de duração até a fadiga. Ok? Determinadas as viscosidades relativa Ni1 e a viscosidade de serviço Ni, face a relação Ni sobre Ni1, visando encontrar o fator A23. Então, é com essa relação que a gente vai encontrar esse fator que vai ser utilizado na determinação da duração do rolamento. Tá? Bom, vamos a um exemplo. Supondo que os exemplos das aulas anteriores pertençam ao campo de atuação 2 do diagrama, ou seja, eles atendam às condições exigidas para essa região acinzentada aqui, tá? Que a gente já mencionou. Tá? Já determinamos que a gente fez os cálculos nas aulas anteriores, tá? Viscosidade cinemática, o Ni1, nós calculamos como 45 centistokes. E a viscosidade de serviço também de 45 centistokes. Coincidiu, tá? É coincidência, ok? Podia ser diferente uma da outra. Não é obrigatório que sejam iguais, tá? A relação entre as viscosidades, Ni sobre Ni1, portanto, vai ser 45 por 45, a relação é 1. Ok? Então, procedimento. O que a gente vai fazer? Nós vamos localizar essa relação Ni sobre Ni1, que vale 1 no eixo horizontal das abscissas. Tá? Então, vamos lá. Está aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, Ni sobre Ni1? Nós vamos localizar esse 1 aqui, ó. É com ele que a gente vai trabalhar. Ok? Vamos passo a passo aqui. Por meio de uma vertical, partimos para a zona 2. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma vertical aqui, ó. Vertical nem tanto, meio torta, né? Tá? Partimos para a zona 2. Tá? O que é a zona 2? A zona 2 está aqui, ó. Tá? Lembre-se que a gente estipulou que nós estamos trabalhando na zona 2. E calculamos o fator 1 aqui, ó. Ni sobre Ni1. Ok? Vamos analisar os valores obtidos por fator A23 para o exemplo em questão. Olha só. Obtida a relação Ni1, a gente tratou o segmento de reta, mas, desculpem, eu atropelei aqui, ó. Eu pulei aqui os itens C e D. Ó. Nesse campo, indica-se a utilização do limite superior, supondo que as condições sejam ideais para a operação. Limpeza, lubrificantes com aditivos, etc. Tá? Então, como eu disse, ó, nós escolhemos o I1 aqui, a gente traça uma vertical e vamos trabalhar com o limite superior dessa região 2. Tá? Que é a cinzenta. Vamos trabalhar com o limite superior dela para o Ni sobre Ni1 valendo 1. Ok? Tá aqui, ó. Fizemos o item C. Nós já cumprimos o A, o B e o C. O D, a gente vai projetar o limite superior para o eixo vertical das ordenadas e encontrar um A23 igual a 1,5. Que é uma expectativa otimista. Por que é uma expectativa otimista? Porque nós estamos trabalhando com o limite superior da área cinzenta. Quanto mais para cima no diagrama, mais otimista é, porque maior é o fator. Tá? Então, o que a gente vai fazer?
nós viemos do 1, passamos por aqui, ó, subimos, tá? Chegamos a esse ponto, que é o limite superior. Daqui a gente traça, deixa eu ver se eu consigo traçar uma horizontal, e vamos chegar nesse 1,5 aqui, ó. Tá? Então, encontramos um fator de A23, 1,5. Ah, professor, mas o que é isso? É 1h30? Não, não é nada disso. Nós vamos usar esse A23 como um fator de uma fórmula, tá? Que eu, inclusive, já mostrei para vocês, tá? Mas a gente vai usar na prática num projetinho, um exercício aí mais para frente. Tá? São exercícios um pouco longos. Ok? Então, cumprimos o item D. Agora sim, a gente pode vir aqui para análise, tá? Vamos fazer uma análise aqui, uma revisão dos valores obtidos por esse fator A23 do exemplo em questão, tá? Obtida a relação, então, lembra? Mi sobre Mi1, que deu 1 para nós, aí a gente viu aqui, escolheu 1, traçamos o segmento de reta vertical até a faixa 2, que é a faixa cinzenta, tá? Ok? Então, esse passo aqui está ok. No ponto superior da faixa, ou sendo otimista, pegamos essa reta aqui superior, só que na linha do 1, tá? A gente encontrou um A23 de 1,5, que corresponde a uma expectativa otimista de duração do rolamento. Tá? Porque se fosse aqui embaixo, seria uma expectativa pessimista. Ok? No ponto médio do segmento de reta da faixa 2, tem uma expectativa média de duração. Quem que é o ponto médio? Esse aqui, ó. Aqui está o ponto máximo, aqui está o ponto mínimo. Então, primeiro a gente fez uma previsão otimista e escolhemos 1,5. Aqui está o ponto médio. Tá? Ok? Nesse ponto médio, resulta um valor A23 igual a 1. Ó. Se vocês puxarem aqui, ó, do ponto médio, ó, o fator A23, por mesmo ni sobre Mi1, tá? Fator A23 igual a 1. Tá bom? Ok? Muito bom. Então, trabalhamos no ponto superior com 1,5, tá? Aqui 1,5. No ponto médio, encontramos o 1, ok? Matamos aqui o item 3, tá? No item 4, a gente vai para uma expectativa pessimista, como eu falei, no ponto inferior do segmento da faixa 2, tá? De vida útil do rolamento, que ocorre nas lubrificações com graxa, por exemplo. Nesse caso, o A23 é 0,75. Vamos ver? Ó, se a gente pegar a expectativa, a pior expectativa, né, a mais pessimista, nós vamos pegar o limite inferior da faixa cinzenta, na linha 1 aqui, ó, tá? Vai dar no 0,75. Ficou meio fora aqui, deixa eu até apagar. Deixa eu ver se melhora fazendo da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita aqui. Melhorou um pouquinho. Tá? Então, nós tínhamos uma expectativa otimista com 1,5 aqui, uma expectativa mediana com 1 e uma expectativa pessimista com 0,75. Tá bom? Ok, turma? Tá? Bom, então, por enquanto é só. Essas explanações são necessárias para vocês entenderem o uso dos diagramas e quais são os fatores que influem, né, na vida útil, na duração do rolamento. Tá certo? Ou do mancal de rolamento. Ok? Então, a partir das próximas aulas aí, vamos fazer alguns exercícios de aplicação já com projetinhos e cumprindo todas as etapas e colocando em prática o que a gente aprendeu com o uso dessas etapas. Tá? Então, a gente precisava ver as etapas em separado para poder entender, porque senão o exercício ia ficar muito complicado ter que explicar tudo isso que a gente explicou em várias aulas, tá? Audiovisuais ou em e-books,
PDF, explicar durante o exercício ia ficar uma monstruosidade. Tá? Por isso que didaticamente eu dividi o treinamento dessa forma. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, turma. Por hoje é só e eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá.